módulo 6, sobre esquadrias, onde nós vamos ver nessa primeira aula um pouquinho sobre portas. Bom, a começar por essa esquadria que a gente fez aqui no módulo que a gente falou um pouquinho sobre paredes, né? Paredes cortina, onde nós vimos como encaixar os caixilhos. Nós também podemos transformar, né, essa parede cortina em portas, em aberturas, né? Essa divisão que nós fizemos aqui, né, mostra, por exemplo, uma divisão do vidro, né, que pode ser transformada em porta, né? Antes de ver como a gente insere portas em paredes convencionais, vamos ver como a gente transforma a porta nessa situação. Então, pessoal, nós temos aqui já uma divisão, né, que foi feita anteriormente, que a gente inseriu aqui, né, são os eixos da cortina que delimitam aqui duas folhas de vidro, né, de 1,20 m. Vejam que elas, assim que eu seleciono nessa divisão, ela me dá as cotas temporárias, né, regra da cor azul, tudo aquilo que está em azul é editável, então eu poderia mover pela cota temporária, mas essa divisão, esse montante, ele está pinado, esse eixo está pinado, que significa estar preso, está trancado. Então, eu vou apertar nele aqui, ó, para despinar, e assim a gente pode fazer as edições necessárias, por exemplo, né? Esse aqui eu colocar esse aqui para diminuir, para deixar 20 centímetros de um lado, 20 centímetros do outro. Poderia vir aqui também, acrescentar mais um eixo cortina aqui, né? De 20 também, sobraria duas folhas, né, de 1 metro, poderia fazer isso também, e além disso inserir mais uma divisão aqui. Mas como que nós podemos transformar isso em portas, né? Porque aqui, ó, na planta baixa ela não tem abertura, né? Ela não mostra nem puxador, nem abertura. Então, vamos ver como a gente faria aqui, né? Bom, nós já despinamos, né? Vocês veem que após a seleção ele aparece com o pino com um X aqui. E nós precisamos modificar esse painel de vidro para porta. Se vocês não conseguem selecionar o painel, se ele somente seleciona o total, aproximem-se de um desses eixos e vão apertando a tecla Tab, ó, até aparecer uma das folhas em que você pode selecionar. Vou fazer de novo, ó. Eu aproximo do eixo, vou apertando a tecla Tab, ele vai me dando várias possibilidades de seleção até aparecer essa borda azul mais forte, eu clico. E aí, aqui no painel de propriedades, que é o nosso seletor de tipos, onde a gente tira aí as propriedades de cada bloco, a gente tem aqui, ó, a possibilidade de fazer um painel sólido, né? Ficaria um painel não mais translúcido, caso vocês estejam trabalhando com caixilhos, né? Caixilhos de ACM, caixilhos aí de alumínio, de vidro, de quer que seja, pintado, ou translúcido, ou sólido, né? Mas não é isso que nós queremos transformar em uma porta, né? Uma abertura. Então, eu vou apertar o Tab aqui, ó, vou selecionar novamente. E aqui deveria aparecer para mim, ó, em vez de parede cortina, deveria aparecer para mim a opção de trocar para uma porta de vidro. Só que ela não vem automaticamente carregada no template. O Revit possui essa porta de vidro nas famílias. Então, CF, que é carregar famílias, que eu já tinha mostrado um pouquinho na aula sobre arquivos, né, e formatos. Aqui a gente tem porta, ó, porta de vidro duplo, porta cortina única, porta cortina dupla, porta parede cortina de frente de loja dupla, né? São esses três tipos. Eu vou pegar essa daqui, mais simples, dupla, vou abrir e ela vai ser carregada no meu seletor de tipos. Então, da próxima vez aqui, ó, que eu selecionar uma das portas, vou selecionar até o painel que eu modifiquei, ela já vai aparecer aqui no meu sistema, ó. Vou apertar em porta de vidro dupla e ela vai vir para cá. Beleza, Carol, mas você deveria ter feito uma porta de vidro única, porque aí você teria duas aberturas exatamente onde você quer. Posso fazer dessa forma também. E caso não esteja aparecendo o puxador para vocês aqui, tentem tirar aqui o nível de baixo para alto, tá bom? Que assim o puxador vai aparecer. Se eu for para o térreo, eu já vejo a minha porta aqui, mas eu quero transformá-la numa porta que vai pegar essa extensão. Eu quero duas folhas de vidro, né, de 1 metro. Então, eu vou transformar essa minha porta aqui, que ela tá com 50 centímetros na folha,
e eu vou fazer ela ficar com 1 metro no total. Então, eu vou selecionar na planta baixa, eu vou selecionar esse eixo lateral, vou passar meu mouse até aparecer essa linha azul bem na lateral da porta. E aí eu vou ter, olha só, eu vou ter a minha cota temporária editável, onde eu posso colocar de 1 para 2 metros. Ok? Ele me alertou que eu vou estar sobrepondo aqui um montante, um eixo montante que já existia, eu coloquei ok. E assim agora, olha aí, eu tenho uma porta de 2 metros, inclusive eu posso fazer de um tamanho maior, tá? Completamente editada, com o sinal de abertura. Se eu quiser inverter, seleciono a porta e aperto na setinha para mudar, tá bom? Qualquer edição necessária, gente, vem aqui e veja no editar tipo se eu tenho algumas propriedades, como o deslocamento, né, o tipo. Às vezes eu tenho aqui, ó, a marca do tipo, que é os identificadores, quando nós formos ver na parte de impressão, ela chama P21, a gente pode alterar isso aqui, tá bom? O tipo da construção, a gente pode alterar, né, as funções, a material dela, que está em alumínio, né? Podemos trocar aí para os materiais que o Revit traz. Temos várias opções de edição sempre na barra de propriedades, e quando não tiver imediatamente na barra de propriedades, vamos no editar tipo e descobrir quais são as possibilidades de alteração dessa porta aí, tá bom? Esse daqui é um tipo de porta, né? Uma porta aí construída sobre um caixilho de vidro. Vamos ver agora a inserção de outras, né? Eu vou criar aqui uma outra parede com o comando WA, que não vai ser mais uma parede cortina, vai ser uma alvenaria simples de bloco cerâmico. Eu não vou escolher nem camadas, eu vou escolher uma alvenaria genérica mesmo. Vou colocar aqui do lado. Vamos pontuar aqui um alinhamento para baixo. E vamos encaixar aqui algumas portas, né? Eu posso fazer isso tanto no 3D quanto na planta baixa. Lembrando que aqui a altura dela não está suficiente, então eu vou colocar ela aqui numa altura maior, de 2,80, para que a gente possa aí aplicar as portas. Eu posso fazer isso tanto no TE quanto no 3D. Vamos fazer primeiro no 3D para vocês verem aqui a diferença. Então, comando de porta é DR, o atalho, ou aqui a gente vem em porta, e logo no seletor de tipos a gente tem as várias possibilidades, né? Por exemplo, aqui nós temos uma porta de vidro também, tá? E nós podemos carregar várias famílias que aí tem disponíveis na internet, sempre com formato RFA, e quando a gente quiser acrescentar, a gente vai no CF de carregar famílias, tá? Aqui já tem previamente no template de vocês algumas portas, mas vocês têm infinitas possibilidades de baixar blocos e famílias novos, tá? Aqui, por exemplo, tem uma porta padrão aqui de 80, 82, né? Então, eu posso encaixá-las aqui no 3D para vocês verem aí as possibilidades. Uma porta contra-fogo também. Essa porta contra-fogo já vem aqui também para vocês. Vocês podem ver que ela vai ter alguns detalhes diferentes em planta baixa. E aqui também, né, a abertura dela, o tipo de puxadores e etc. Lembrando sempre de ativar o nível de detalhamento mais alto. Caso vocês não queiram ver muitos detalhes, provavelmente o detalhamento baixo ou o detalhamento médio já serão suficientes. Tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa parede aqui, que aí vocês conseguem ver também algumas outras opções, né? Aqui em porta ou DR, eu tenho também essas portas que correm dentro de alvenarias, né? Algumas portas aí que já são carregadas para vocês, já vem com um nível de detalhamento bem bom. Lembrando que em planta baixa sempre podem ser alterados os sentidos de abertura, selecionando, invertendo tanto, né, o sentido de abertura quanto a posição da abertura para dentro ou para fora. Essa porta contra-fogo, ela tem uma edição especial, como vocês podem ver. As demais estão bem encaixadas na alvenaria, algumas encaixadinhas precisamente, como essas portas mais simples, e essas portas de correr, e outras com um leve ressalto aqui do marco, por conta da possibilidade de um revestimento. Então, essas edições vocês podem fazer aqui na barra de propriedades também.
no editar tipo, ou aqui vocês vão ver a possibilidade de acrescentar ou retirar alisares, né? Interno e externo. A gente vai poder colocar aí uma cota maior para altura de soleira, né? Ou para revestimentos mesmo, né? Se a gente não tiver aqui essa opção de editar, sempre no editar tipo a gente vê quais são as possibilidades de edição que as portas nos mostram, né? Por exemplo, essa porta contra fogo aqui, ó, ela tem a cota do revestimento A e B. Então, se eu colocar aqui 0 e eu colocar aqui 0, vocês vão ver que ela ficou mais coladinha aqui na alvenaria, né? Diferente do que estava antes. Algumas não vão me dar essa opção, né? Essa porta aqui, por exemplo, né? Ela trouxe espessura da soleira, ela trouxe cota do revestimento. Outras são um pouco mais simples, elas trazem menos elementos. Com relação à soleira, também algumas portas a gente pode acrescentar, olha, acrescentar a soleira ou retirar a soleira. Nós vamos ver essa diferença aqui no 3D, ó, quando eu mostrar para vocês no 3D ou em corte, se não der para visualizar aqui, a gente vê depois lá em corte, né? Aqui, por exemplo, selecionando a porta, né? Ativar a soleira da porta, ele vai me mostrar aqui, né? Um desnível, né? Uma espécie de desnível, como se tivesse realmente aí uma pedra, né? Ou nós podemos desativar também. Lembrando que só aparece, né, se a gente selecionar. E aqui vocês podem ver que a soleira está para baixo do limite da alvenaria. Então, por exemplo, eu teria que colocar 0 aqui para ela, né, para ela ficar aqui, ou então até mesmo colocar um outro valor, né, conforme a minha necessidade aí, tá bom? O tamanho da pedra, né, aqui no caso veio com 3, vamos deixar com 3, né, e se a gente colocar negativo, né, ele não vai permitir, ele vai colocar somente valores positivos. Beleza? A altura da soleira, colocar alisar interno ou não. Aí aqui a gente tem as possibilidades de colocar, né, acabamentos maiores ou não. Todos esses no seletor de tipos, nível de detalhe, né? Na barra de propriedades. Algumas famílias, gente, vocês podem acrescentar também que não vem dentro do template de vocês por default, tá? Vou abrir aqui mais um pedaço de parede para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, quando eu venho aqui em porta, eu tenho poucas portas mistas, né, de madeira com vidro. Eu tenho as de vidro, eu tenho as de madeira, as folhas, né, mas não temos essas portas mistas. Então, eu vou em CF, em carregar a família, e aqui eu vou procurar, né, dentro da pasta Brasil, olha, eu tenho aí várias possibilidades, vegetação e portas, né, portas residenciais, inclusive eu encontro com vidro duplo, eu encontro essas mais desenhadas, com linhas retas, né, um pouco mais de detalhes com linhas curvas, né, como são as portas mais antigas, e até mesmo acabamentos laterais, como esse em arco, né, em vidro, onde a gente pode trazer um pouco mais de portas com detalhes, né? Então, eu aperto CF, seleciono a porta que eu quero carregar, e aqui, a próxima vez que eu apertar em porta, ela já vai aparecer como um elemento sugerido, né? E aí, nós temos aí essa porta, né? Com a maçaneta diferenciada também. Esse é um padrão internacional do Revit, né? E aí, a gente pode ver até mesmo que as medidas delas não são medidas muito convencionais, né? Ela não tá com 2,10 de altura, tá diferente das demais, mas ela aparece certinha aqui, ó, em planta baixa, né? Para ser editada, para ser alterada, conforme a necessidade. Aí vocês pensam assim, professora, beleza, mas o meu vão, ele não é convencional.
ele é um vão de altura diferente mesmo, eu quero fazer edições. Como eu faço? Vou pegar essa porta básica aqui. Gente, isso já seria um Revit avançado, que seria a edição de famílias, mas eu vou mostrar para vocês o que eu faço. A alteração ela é muito breve, ela é muito leve, não é uma alteração muito grande que eu quero fazer. Eu dou 2 cliques aqui, ó, na minha porta, e ele vai abrir o editor de famílias. Vocês podem ver aqui que para vocês salvarem a edição, vocês têm que apertar aqui, ó, carregar no projeto e fechar. Então, muitas vezes, para fazer esse tipo de alteração, eu preciso entrar, né, para fazer aqui a alteração, por exemplo, na altura, né, editar alguns gráficos aqui, né, altura de montante, né, retirar a maçaneta do bloco ou não. Só que isso tudo é muito complexo, porque não basta somente você puxar para cima, né? Você vai ter que editar o montante, você vai ter que editar linha por linha, porque senão não vai ficar interessante aí a edição de vocês, tá? Aqui, por exemplo, o montante não aparece editável. E muitas vezes essa alteração que a gente faz aqui, ela não vai, eu vou dizer, ser tão compatível assim, né? Ela muitas vezes ela não, dependendo das restrições, né, que o criador da família impuser, a gente não consegue fazer essas edições que eu estou fazendo aqui. Então, por exemplo, eu fiz a alteração da altura da porta, carreguei no projeto e fechar, sim, ele vai pedir para eu salvar, vou salvar PM2, né, vou salvar com outro nome, dentro da pasta documentos, só para eu olhar onde é que foi, e vamos ver como é que ela ficou. Então, o que eu estou falando é que essa porta média simples, ela vai ter uma alteração, né? Vai ser uma nova porta com um novo tamanho. Aqui, inclusive, ela nem coube, né? Vamos ver aqui se ela veio para... Aqui, ó, PM2, tá bom? Vou escolher a PM2. E aí, eu trouxe ela pra cá, tá vendo? Então, no caso de eu querer editar o seletor de tipos, ele me permite, né, duplicar a partir de uma porta simples, a criação de uma outra, mas são poucas as edições possíveis aí dentro desse curso básico que a gente está fazendo. Beleza? Então, vamos para a próxima aula, que essa daqui já ficou extensa, vamos falar de janelas. É basicamente a mesma coisa, vamos criar uma janela aqui na parede cortina e mostrar para vocês as opções de inserção e de modificação em janelas. Beleza? Até daqui a pouco!